Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã dessa quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, eu vou pedir você, rubro-negro que está nos assistindo e que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações, assim como também você hype o vídeo para que a gente possa ter um engajamento maior perante a plataforma. Dito isso, não temos o que fazer. Vamos às notícias do Mengão. O Flamengo fez ontem, terça-feira pela manhã, no CT Ninho do Urubu, o seu último treino em preparação para a decisão contra o Estudiantes de La Plata em solo brasileiro. A atividade veio com a expectativa pela situação de Jorginho, que para ser relacionado para quinta-feira, precisava participar normalmente com o grupo da atividade, caso contrário não viajaria para a Argentina com a delegação. E a expectativa se tornou positiva e concreta, até porque o meio-campista Jorginho, na atividade de ontem, treinou normalmente com o restante do grupo, sem nenhuma restrição, e foi relacionado para a partida de quinta-feira. Na lista dos relacionados para quinta-feira, e também para o encontro contra o Corinthians em São Paulo no próximo domingo, pois o Flamengo sai da Argentina direto para a capital paulista, outra surpresa foi o retorno à lista do centroavante Juninho, diferentemente de Michael, que mais uma vez ficou de fora da relação. Sobre Michael, ausente da lista, o Flamengo, através de sua assessoria de imprensa, atualizou a situação do atleta, informando que o atacante apresenta dores no tornozelo esquerdo e foi vetado da viagem pelo departamento médico, permanecendo no Rio de Janeiro, realizando treinamento. O chileno Eric Pulgar também teve a sua situação atualizada pela assessoria de imprensa do Flamengo, que informou que o volante segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube e entrou na reta final dos trabalhos em campo acompanhado pelo fisioterapeuta. No sábado, dia 27, completam-se 14 dias da realização da tomografia computadorizada que atestou a consolidação da lesão de Pulgar. Pulgar, portanto, muito próximo de voltar aos campos e a vestir o manto sagrado rubro-negro, seja domingo contra o Corinthians, seja na outra quinta-feira contra o Cruzeiro, ou seja daqui a 2 domingos contra o Bahia lá na Fonte Nova. Então, o que nos deixa feliz e nos deixa tranquilo é que agora a luz do fim do túnel para a volta de Eric Pulgar, ele é muito concreto. Sobre a partida contra o Estudiantes na quinta-feira, lá na Argentina, todos os ingressos disponibilizados para a torcida argentina do Estudiantes estão esgotados, assim como também para a torcida rubro-negra. O Flamengo, diante do Estudiantes na quinta-feira, defende uma invencibilidade jogando como visitante nessa edição da Libertadores, pois a única derrota do mais querido do Brasil na competição foi contra o Central Córdoba da Argentina, em pleno Maracanã, perdendo por 2-1. A delegação rubro-negra, que deixou o Rio de Janeiro às 15 horas de ontem, terça-feira, desembarcou em solo argentino, chegando ao hotel onde está concentrado por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem, terça-feira. Hoje, quarta-feira, o elenco rubro-negro realiza um treinamento às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no CT do Defensa e Justiça, sendo essa a última atividade antes da decisão contra os Estudiantes de La Plata. Vai começar o NBB 2025-2026 com a participação recorde de 20 clubes
competição inicia no dia 20 de outubro e o Mengão estreará jogando fora de casa contra o Bauru no ginásio Panela de Pressão. Porém, antes do início da competição, no período compreendido entre 26 de setembro a 4 de outubro, a LNB organiza o torneio Abertura da competição com a participação de 12 clubes em Brasília, no ginásio Nilson Nelson. Participam dessa competição os times Minas, Caxias, Botafogo, Pato Basquete, Fortaleza, Flamengo, Vasco, Unifacisa, União Santa Fé, Brasília, União Corinthians e Cruzeiro. Essas 12 equipes estão divididas em 4 grupos de 3. Né? O Flamengo está no grupo 2 com Fortaleza e com Pato Basquete. O Flamengo jogará pelo torneio Abertura do NBB no próximo dia 29. Flamengo e Fortaleza às 20 horas e no próximo dia 30, Flamengo e Pato Basquete às 17h30. Então, vamos assistir aí o Avant Premier do NBB 2025-2026, que promete muita emoção, principalmente com o novo time do Mengão. O Flamengo Sub-17 voltou às disputas do Brasileirão da categoria, jogando na última rodada da primeira fase, enfrentando o Corinthians em São Paulo e vencendo a partida por 2-1 com gols de Rian Roberto e João Vitor na cobrança de pênalti. Com o resultado, o Flamengo passou para a próxima fase em terceiro lugar na competição, posição que o faz jogar as quartas de final em jogo único na Gávea. Com os resultados da última rodada da primeira fase, estão classificados para as oitavas de final da competição os seguintes 8 times. Em primeiro, Palmeiras. Em segundo, Atlético Paranaense. Em terceiro, Flamengo. Em quarto, Bragantino. Em quinto, Grêmio. Em sexto, Atlético Mineiro. Em sétimo, Fluminense. E em oitavo, o Vasco da Gama. Os confrontos das quartas de final ficaram definidos assim: Palmeiras e Vasco da Gama, Bragantino e Grêmio, Atlético Paranaense e Fluminense e Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando que as quartas de final e semifinal da competição são disputadas em partida única. Somente a final será disputada em jogos ida e volta. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, estreou oficialmente na temporada ontem, enfrentando o Sacor Maringá em disputa da Taça Brasil de vôlei e estreou vencendo por 3-0, com parciais de 25-22 no primeiro set, 25-22 no segundo e 25-20 no terceiro set. Hoje, quarta-feira, o Flamengo volta a jogar pela competição, enfrentando o Londrina às 18h30 com transmissão da Cazé TV. O Cruzeiro, próximo adversário do Flamengo, após o jogo de domingo contra o Corinthians, vai para a partida contra o Vasco da Gama no final de semana, com 8 jogadores e mais o técnico Leonardo Jardim, pendurados com 2 cartões amarelos. São eles os jogadores pendurados do Cruzeiro: o goleiro Cássio, o centroavante Caio Jorge, o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero, o meio-campista Matheus Pereira, o outro meio-campista Matheus Henrique, o volante Wallace e o atacante Wanderson, além do técnico Leonardo Jardim. Caso alguns desses jogadores aqui citados tomarem cartão na partida de domingo contra o Vasco, não enfrentarão o Flamengo na 26ª rodada no Maracanã. Meus amigos, o Internacional de Porto Alegre foi multado pela Conmebol em $30 mil, cerca de R$160 mil, pelo atraso de 21 minutos no início da partida contra o Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O motivo foi a chuva de papel picado promovida pela torcida colorada, que caiu e cobriu o gramado do Beira-Rio por inteiro, prejudicando assim o início da partida. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, recebeu na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o diploma de oficialização do Flamengo como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Rio de Janeiro. A lei foi de autoria da deputada estadual Verônica Lima. A Libertadores da América edição 2025
já tem o seu primeiro semifinalista e ele saiu do confronto entre Racing e Vélez Sarsfield da Argentina. Na partida de volta realizada ontem no estádio do Racing, o time da casa voltou a vencer o Vélez por 1-0 e garantiu a vaga na semifinal, esperando o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes de La Plata, que se enfrentam amanhã, quinta-feira, na Argentina. Hoje, quarta-feira, nós conheceremos mais um semifinalista da Libertadores que sairá do confronto entre Palmeiras e River Plate, que se enfrentam em São Paulo, no Allianz Parque, a partir das 9h30 da noite. Então, vai se afunilando a Libertadores, vai se conhecendo os 4 melhores times da competição na edição de 2025, e aí a tendência é já já a gente chegar aos 2 finalistas. Essas são as notícias do Flamengo, que treina hoje na Argentina, faz sua última atividade se preparando para a decisão de amanhã contra os Estudiantes, e a gente espera que o time entre focado, que o time recupere o seu bom futebol e que, se jogar o que sabe, com certeza nós estaremos na semifinal da Libertadores mais uma vez agora em 2025. Essas são as notícias do Flamengo nessa quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.